Fala pessoal, Danilo Sabino, Logística na Prática 4.0, tudo em ordem? Espero que sim. Bom galera, eu vou abordar aqui um tema hoje, bem voltado aí para você que está em 3 pontos aí de um processo logístico, tá? Então, só para a gente entender, eu vou falar do transporte rodoviário de cargas com motoristas agregados e terceiros, tá? Dentro desse universo. E aí, se você faz parte de uma dessas 3 pontas, você vai entender um pouco do que eu quero explicar aqui e talvez esclarecer suas dúvidas, tá? Então é o seguinte, primeiro ponto, ou você trabalha com o embarcador, que seria o cliente, que geralmente é o contratante do frete ali, que está na ponta da cadeia, que é o fabricante, a indústria, o distribuidor, entre outros, ou você é o transportador, então você trabalha numa transportadora, é dono de uma transportadora, ou tem esse contato, né? Ou um último ponto que eu vou colocar aqui, que você é o que a gente chama de TAC, transportador autônomo de carga. E especificamente, para essa última ponta, eu tô incluindo nessa abordagem porque existe muito motorista, muito transportador autônomo que com o tempo vai evoluindo a sua operação e ele se torna uma transportadora, tá? Então serve para esses 3 pontos, tá? Então a pergunta é: quem deve emitir os documentos fiscais e o que precisa para isso? Eu já gravei alguns outros vídeos explicando um pouco sobre o que é um CTE, o que é um MDFE, quais são os documentos para o transporte, então aqui eu vou falar de forma bem resumida, tá? A ideia é mais dar uma sacada aí para a gente encontrar em que ponto a gente está e quem que a gente deve procurar, beleza? Vou dividir aqui a tela para a gente abrir um bloco de notas, segura aí, pá. Foi, vou deixar aqui em cima. Bom, eu deixei aqui um bloco de notas, espero que esteja aparecendo bem aí, que é o seguinte, primeira pergunta aqui que eu tinha feito, certo? Eu coloquei para a gente refletir e questionar, né? Em qual etapa que a gente está? E aí eu coloquei, você é o embarcador? Você é o transportador? E não importa se você trabalha como assistente, auxiliar, ou se você é o dono da empresa, tá? Independente. Mas se você faz parte desse processo, você está em uma dessas pontas aqui. Opa! Ou você é o TAC, que a gente chama. Que, igual eu falei, é o transportador autônomo de carga. Aqui é o agregado, é o terceiro, é o cara que está com o caminhão dele, a empresa dele é isso. Então você precisa entender em que ponto você está. Beleza. E aí, voltando para a pergunta inicial, quem que precisa emitir a documentação? Primeiro ponto que a gente tem que reforçar e entender. Qualquer transporte de carga, quando ele é realizado, obrigatoriamente ele precisa de um documento. O principal é a nota fiscal da mercadoria, então uma mercadoria que é transportada, em última hipótese, se ela não tiver uma nota fiscal, ela tem que ter pelo menos um romaneio de carga ali, um papel escrevendo ali todos os itens que estão sendo carregados. Isso mais para termos de fiscalização, alguma barreira que possa ter. Até porque senão você não pode justificar. Pode ser uma carga roubada, enfim, ou uma carga contrabandeada, né? Existem vários pontos aí da lei que impedem isso. Então, beleza. Então, se a gente tem esse documento fiscal, a gente tem base para emitir os documentos do transporte, tá? E aí os documentos de transporte, resumidamente, é o conhecimento de transporte eletrônico, o CTE, o manifesto, que é o MDFE. Dentro dessa emissão, ele tem que estar atrelado a um CIOT, que é o Código Identificador da Operação de Transporte, e também vai estar averbado, tem que ter averbação dentro de tudo isso. Estou falando da forma mais resumida e mais simples aí que precisa ter dentro de um transporte ali. Então, vamos pensar que a gente está falando de um transporte estadual, de um ponto a outro. Eu moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Então, eu estou saindo de Mogi das Cruzes, aqui, ó, São Paulo, e eu estou indo para, vamos ver, para o interior, Ribeirão Preto. Certo? É uma caminhada, dá mais de 400 quilômetros esse trecho, tá? Então, assim, está sujeito a uma fiscalização e, em regra, precisa ter todos esses documentos que eu falei. O que você precisa para transportar? Você precisa ter uma NFE, uma nota fiscal, você precisa ter um CTE, você precisa ter um MDFE,
Aqui, quando você vai emitir, isso até antes, você atrela o CIOT. E antes até disso, quando você gera o CTL, tem que ser averbado. Tem várias exceções dentro disso, tá? Eu estou passando aqui de forma bem resumida o que acontece na operação. Então, você precisa ter esses documentos aqui para transportar a carga. Então, vamos partir do princípio que está tudo legalzinho, certo? Então, a gente tem uma operação aqui de um ponto a outro com os documentos necessários aqui para que o transporte aconteça. Beleza. Então, a gente já tem a resposta. Aliás, a gente criou um cenário aqui para poder estar tratando sobre o assunto. Então, se você é embarcador, que aí eu entro com os pontos de questionamento, aí eu vou passar de forma bem geral aí, e quem sabe a gente não vai aprofundando em outros vídeos, tá? Mas o embarcador, se ele de alguma maneira faz esse transporte diretamente, ele vai e contrata, lembrando que a gente está falando do agregado e do terceiro, ele vai e contrata esse motorista, ele agrega para a empresa. Para ele fazer isso, ele vai precisar fazer toda a parte de cadastramento desse veículo, desse motorista, vai precisar incluir isso dentro de um sistema para estar podendo fazer todo esse trâmite, que tem uma integração direta com a Cefaz, para poder realizar todo esse trâmite, tá? Dá para fazer? Sem problemas. Então a resposta vai, se você é do embarcador e quer fazer todo esse trâmite, você precisa seguir uma série de requisitos aí, mas dá tranquilamente para contratar diretamente um veículo que é de um motorista autônomo para prestar o serviço para você direto. Prós e contras, né? Por que é bom isso? Vai baratear, tá? Vai sair mais barato porque você vai estar contratando o cara direto. Qual que é o ponto ruim para isso? Primeiro que o seu negócio não é esse, tá? Se você é embarcador, sei lá, você é uma fábrica de cosmético, de vidro, enfim, não importa. Se você é um distribuidor, seu negócio é vender o seu produto e ser o melhor dentro disso. Independente que você seja do setor logístico, do setor de transporte, tá? Principalmente se a sua empresa está em ascensão, em crescimento, você tem que estruturar um processo onde você tenha cada vez mais vazão de crescimento. E aí cabe à empresa tomar a decisão dela, se ela vai trabalhar com uma frota própria, se ela vai contratar transportadoras ou se ela vai criar uma célula dentro da própria empresa para gerenciar todo o esquema de contratação de agregados e terceiros. Tá tudo bem também. Mas a resposta para o embarcador seria essa. A resposta para o transportador, tá? Que aí é mais a minha praia. Hoje eu tenho uma transportadora e eu trabalhei muito tempo prestando serviço também. Então, para a transportadora, por que ela entra bem aí nesse meio? E hoje eu posso garantir para vocês que a maioria das transportadoras trabalha com uma fatia muito grande de contratação de agregados e terceiros, tá? Porque tem uma limitação ali da frota, e é claro que ela é disponibilizada para atender os clientes e tudo, só que chega uma etapa que não dá para atender. Às vezes é de última hora que precisa, às vezes precisa coletar uma mercadoria num ponto onde não compensa cruzar toda uma distância para poder coletar, então a melhor saída é contratar realmente um veículo que já esteja para retornar, enfim, existem várias facilidades, tá? Então, assim, se você é transportadora, eu vou falar mais especificamente daquela que trabalha só com agregado e terceiro, que é o meu caso, você vai precisar primeiro ter o know-how de tudo isso, porque você é especialista nessa parada, então não tem para onde correr, não tem como dar jeitinho. Você vai precisar cumprir todas as etapas do processo, desde ter toda a relação comercial com o cliente para receber esse frete. Então, entra uma parte financeira, entra uma questão muito maior envolvida em tudo isso. E também você vai precisar ter toda a estrutura para emissão documental. Então, tudo aquilo que eu coloquei aqui em cima, você recebe a nota fiscal, você emite o CTE, você averba ele, você gera o CIORT, você cria o DFI, você dá todo esse processo para o motorista, você faz pagamento para ele, em regra você tem que recolher os impostos daquilo tudo para poder justificar tudo isso para o fisco. Então, assim, é todo um trâmite maior, tá? Essa é a transportadora. Então, beleza, acho que responde. E o TAC? O TAC, o transportador autônomo de carga, ele não tem que fazer tudo isso? Em regra, não. Tá? O negócio, geralmente, do transportador autônomo de carga, que é o principal, né?
vamos dizer assim, que é o que leva realmente a mercadoria até a entrega final, é realmente aquela parte operacional ali de movimentação. Que ele não pode fazer o trâmite que a transportadora faz? É claro que pode, desde que ele queira isso, tá? Então, assim, qual que é a especialidade do transportador autônomo? É ir coletar mercadoria, fazer com que aquela mercadoria seja movimentada até o destino final da melhor maneira possível, enfrentar ali o campo, é o trabalho de campo, entendeu? Só que tem muito transportador autônomo hoje em dia que, primeiro que a partir do momento que ele tem uma máquina, né, um veículo que é dele, ele já tem uma empresa ali, porque ele tem que fazer toda a gestão daquilo direto ou indiretamente. Então tem alguns motoristas que começam a seguir alguns passos, abrem empresa, começam a recolher os impostos direitinho, e aí chega um ponto que ele começa a prestar serviço direto para um cliente, e ao invés dele fazer essa intermediação por um transportador, ele fala, opa, pera lá, eu acho que eu estou preparado para isso. E aí ele começa a se especializar e começar a virar um transportador, tá? Isso acontece muito. Então, eu quis abordar esses 3 pontos só para entender em que etapa cada um se encaixa. O embarcador geralmente é o contratante principal, está lá em cima. Na maioria das vezes ele não contrata direto o autônomo, porque tem uma série de regras e não é um negócio dele. O transportador é o cara que tem um know-how, que sabe o que está fazendo, porque já tem alguma especialidade, ou porque foi motorista, ou porque trabalhou muito tempo numa transportadora, ou porque é formado, é de formação e decidiu se especializar nesse ponto, ou qualquer outro ponto. E o transportador autônomo de carga é o cara que é especialista, faz o trabalho de campo ali, operacional mesmo, é o melhor naquilo, só que em algum momento ele começa a administrar aquilo e gerir de tal ponto que ele fala, opa, pera lá, acho que eu preciso evoluir, né, subir um patamar aí, e ele começa a se tornar um transportador. E aí ele começa a passar a ser responsável pela emissão de toda essa parte documental, tá? E eu caminhei entre tudo isso para explicar de forma bem simples. Eu até anotei aqui, para o cara poder emitir isso para a empresa, seja o embarcador ou seja o autônomo, precisa ter CNPJ, ter inscrição estadual e estar inscrito no Cefaz, que é ter um certificado digital, responder diretamente por tudo aquilo que está sendo tramitado ali, emitido nessa parte fiscal e monetária também, porque existe uma transação muito grande de valores por conta das operações, tá? Então, acho que a resposta para a pergunta é essa: documento para transporte de carga, como e quem faz. Meu objetivo era esse, era navegar aqui entre esses principais 3 pontos, dentro do meu mercado, tá? É o que eu vivencio, e explicar um pouquinho de como faz e qual o caminho a seguir, tá? E lembrando que para fazer tudo isso daí é necessário utilizar a tecnologia, não tem jeito. Então, eu uso a HeavyCloud aqui, sou um parceiro direto deles, então eu tenho um TMS completo com vários módulos, acho que tem até aqui, ó, aberto. Aqui eu vou deixar um link desse artigo. Quem deve emitir o conhecimento de transporte, CTE na operação. O autor aqui é o Daniel Brasil. E aqui está no detalhe. Aí fala do CTE, né? Mas aí tem os outros aí, é bom dar uma fuçada. Mas aqui tem bastante informação, tá? E aí, se fuçar um pouquinho mais e tiver interesse, deixa aí nas mensagens que eu indico direitinho como conseguir ter um sistema aí que faça todo esse processo de emissão, essa parte documental, para que você possa transportar a sua mercadoria aí com mais tranquilidade, fechou? O objetivo do vídeo era esse, galera. Agradeço a atenção aí, se inscreve, curte aí, passa aí, aliás, deixa a mensagem aí com alguma sugestão, crítica, enfim, que a gente vai melhorando aí o processo para ficar cada vez melhor. Fechou? Agradeço a atenção de todos para quem ficou até o final e até a próxima. Valeu!